A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente você, que tirou mais um instantinho para estar nos acompanhando aqui no canal. Gostaria de estar dividindo com você, meu irmão, minha irmã, que parou aí esse instantinho para nos acompanhar, uma parábola muito conhecida, né? Uma passagem da Bíblia que se conta no livro de Lucas 15, do seu versículo 8, que é a parábola da dracma perdida, onde a palavra diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus colocou, né, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no meu coração, né? A gente está fazendo uma reflexão, né, sobre nossas vidas, né? Qual dracma a gente tem perdido dentro da nossa própria casa, ou dentro da nossa vida profissional, ou dentro da nossa vida ministerial? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que de valor você tem perdido, né? Você tem procurado, assim como essa mulher procurou insistentemente, né? Louvado o nome do Senhor Jesus, até encontrar? Ou você achou melhor por deixar perdido mesmo, porque afinal de contas você tinha mais 9? Então por que ter o trabalho de procurar apenas aquela uma que se perdeu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, meus irmãos, a gente precisa, né, reencontrar, né, achar essas dracmas aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que se encontra perdida, né? Porque ela é tão valiosa, né, quanto as 9 que ainda restaram, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, a gente tem que ter atitudes, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que venham aí a ter esse reencontro aí, a encontrar o que se perdeu de valor dentro da sua vida, da sua casa, da sua família, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A gente precisa aí, será que sumiu aí a dracma do respeito, do amor, do carinho, né? Será que você aí dentro da sua casa tem tratado aí seu esposo, seus filhos, né? Sua esposa, né? Será que vocês têm tratado com dignidade, com carinho, respeito? Será que tem se dado a importância que elas, né? Você tem demonstrado a importância que elas têm sobre a sua vida, né? Você tem dado esse valor, né? Porque se foi Deus que te deu, dê valor ao que Deus colocou, né? Sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Viva o sonho da sua esposa, viva o sonho do seu esposo, lute juntos, batalhe juntos. Eu sempre uso uma frase, né, com meu esposo, né, que casal que luta junto, sonha junto, né, vence junto, né, participa da vitória junto. Afinal de contas, é uma só carne, né, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E a gente está em tempos, né, e que nos próprios lares as pessoas estão muito individuais, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As pessoas são egoístas, elas pensam só em si próprias, né? E isso é muito difícil, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente tem que encontrar aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa essência familiar, né? Essa dracma tão, né, valiosa aí, que é o respeito, a importância, o valor que a gente dá, né, para nossa família, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso envolve também, né? Será que você tem dado aí, em nome do Senhor Jesus, né? Importância para sua família, valor, né? Que a família merece, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem cuidado da sua família, você tem regado aí a sua família com amor, com respeito, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem dado carinho aí, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sua esposa, para seus filhos. Tem tirado aí um tempo para o lazer, para passear com a tua família, né? Você tem cuidado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem dialogado, procurado, né? Você senta aí para dialogar com seu filho, com a sua esposa. Quando vocês têm um problema, vocês sentam, vocês conversam, procuram chegar no acordo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como você tem elogiado a tua esposa, você tem elogiado o teu esposo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O que vocês têm priorizado aí no relacionamento de vocês, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, às vezes, muitas das vezes, essa dracma se encontra perdida dentro da sua própria casa. Então, lute pelo seu casamento, lute para buscar o que se perdeu dentro da sua própria casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faça como essa mulher, lute até você encontrar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Seja, né, uma mulher
mulher sábia, seja um esposo sábio, né? E lute, né? Às vezes é mais fácil para a mulher ter essa atitude, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E busca essa mudança. A palavra diz, né? Mulher sábia, ela edifica a tua casa, né? Então, que a gente venha a ser sábia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu aprendi muito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho visto, né? Até meu próprio esposo fala que eu tenho crescido, louvado seja o nome do Senhor Jesus aí, né? Eu tenho adquirido um crescimento, um amadurecimento, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu não tinha tanta sabedoria assim, né? Eu ainda sou falha, né? Sou pequena e falha, pecadora, mas assim, eu tenho procurado mudar, melhorar, ter agido com mais, né? Tô tentando agir com mais sabedoria, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes não é fácil a gente abrir mão do nosso eu, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, da nossa opinião, né? Para poder agradar o outro. É muito difícil, a convivência do casal é muito difícil, são cabeças que pensam diferente, né? Eu tenho uma extrema dificuldade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de ser submissa, porque eu sempre fui, né? Antes de eu ser cristã, eu sempre fui muito independente, sempre tive meu trabalho, sabe? Eu nunca dependi, vamos supor, do esposo para me sustentar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu sou uma pessoa, assim, que sempre foi muito independente. Então, para mim, aplicar isso para minha vida, de ser submissa ao esposo, então eu tive uma extrema dificuldade, mas eu tenho aprendido para a honra e a glória do Senhor. Eu tenho aprendido a mudar aos pouquinhos, me reconstruindo conforme a vontade que o Senhor quer sobre a minha vida, né? Porque muitas das vezes eu perdia bênçãos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por falta de sabedoria, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu sei que a gente vai ser difícil a gente ser perfeito, porque perfeito é só o nosso Senhor, mas a gente tem que procurar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, andar conforme a palavra diz, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E será que também sumiu aí a dracma da sua espiritualidade? Como tá a sua vida? Você olhando para dentro de você hoje, no dia de hoje, como tá a sua vida espiritual? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem se esforçado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para estar fazendo aí, exercendo o seu chamado, né? Você tem usado de maneira sábia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de maneira com comprometimento, a ferramenta que Deus tem colocado sobre a tua mão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem cuidado do seu chamado, você tem regado a sua vida espiritual, você tem jejuado, tem orado, né? Você tem tido compromisso com a obra do Senhor, né? Como que está a sua vida espiritual? Né? Você tem buscado ela? Como que está? Né? Às vezes tem momentos, meus irmãos, que a gente tem que parar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e olhar para dentro de nós mesmos e ver, né, onde a gente está errando, onde a gente está falho, onde está a brecha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que a gente venha, né, se edificar e edificar os muros da nossa vida espiritual e fechando cada brechinha aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E venha encontrar, né, o que de valor a gente perdeu, né? Será que a gente perdeu aquela chama, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aquela chama do primeiro amor, né? Aquele amor que a gente tinha em fazer a obra do Senhor, de cuidar com carinho, com amor, né? Tudo. O que será que a gente tem perdido aí, né? A essência do evangelho, o que a gente perdeu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem hora que a gente tem que parar, meus irmãos, e refletir. Será que a gente está andando conforme a vontade de Deus? Será que a gente está agindo conforme Deus quer que a gente haja, né? Será que a gente tem confiado no Senhor? Será que a gente tem tido a fé? Como será que a gente está? A gente está deixando o desânimo vencer a gente está deixando as circunstâncias, as provações vencer, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente tem que parar e refletir, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e não deixar, né, que nada venha nos separar do amor de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa vida espiritual, assim como a família, precisa ser regada. E como que a gente rega, meus irmãos, a nossa vida espiritual? Para que não se perca valores importantes aí em nome do Senhor Jesus. É através da palavra do Senhor. A gente tem que pegar a Bíblia, então leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor, que tem muito a nos ensinar. Ela é lâmpada para nossos pés, é a palavra do Senhor, né, em nome do Senhor Jesus, é orando, jejuando, fazendo aí o seu devocional, é louvando, adorando ao Senhor, tendo um compromisso com o seu ministério, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E é você fazer aí o ID do Senhor com amor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é você aí dar frutos para o reino do Senhor Jesus. Então você precisa ter uma vida aí com Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E você regar isso, você não perder essa essência, você não perder
perder, né, isso que você tinha lá no começo, lá atrás. Não deixe que as circunstâncias, né, que as provações, o cansaço, né, venha te trazer aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, um afastamento do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então encontre, né, em nome do Senhor Jesus, essa dracma perdida aí também na sua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Essa mulher, ela foi ali, procurou até encontrar, né? Então a gente tem que ser persistente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então você tem que tomar uma decisão, você tem que lutar aí pela sua família, você tem que lutar aí, né? Para sua vida espiritual estar em pé, sua vida ministerial estar em pé, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Você tem que procurar valorizar cada detalhe, né? Em nome do Senhor Jesus. E assim, meus irmãos, eu creio, né? Que Deus, ele vai honrar você, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não pode aceitar, né, essa situação, né, perder algo como uma coisa normal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Porque não é normal, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você tem que reagir, você tem que ir atrás, você tem que fazer até contra. E quando você encontrar, faça uma grande festa, assim como essa mulher fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus, ele faz uma festa, a festa no céu, quando há paz numa família, quando há, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando você está fazendo a vontade do Senhor, o ídolo do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A festa no céu também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Porque muitas pessoas, meus irmãos, o que acontece? Acaba que sendo cômodo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acha que não tem como melhorar, que o marido não vai mudar, que a esposa não vai mudar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ai, meu filho é rebelde, vai continuar rebelde, cansei, deixar pra lá, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas você tem que decidir agora mesmo a procurar um meio de salvar a tua casa, a tua família, o teu chamado. Saia da zona de conforto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Humilhe-se perante ao Senhor. Humilhe-se para fazer mudanças dentro de você mesmo, né? Porque muitas das vezes a gente tem que negar o nosso eu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquela mulher, para ela achar aquela dracma, ela varreu a casa. Ela teve que pegar vassoura, ela levantou ali a poeira, vamos dizer assim, né, para varrer até encontrar, né, então ela teve que tirar ali, vamos dizer, imagina ela ali fazendo uma faxina, procurando, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, afasta daqui, levanta de lá, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então olha, ufa, cansou, deu trabalho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, mas ela encontrou, então valeu a pena, por mais trabalho que dê, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vale a pena, em nome do Senhor Jesus. Então tenta varrer aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as coisas ruins que tá te impedindo de ter paz no seu lar, que tá te impedindo, né, de estar próximo do Senhor, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, então assim, priorize, estabeleça tempo, prioridades dentro da sua casa, tenha mais tempo para sua esposa, para sua família, para os seus filhos, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quebra um pouco esse orgulho, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, e vai varrendo aí da sua boca palavras que não edificam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai buscando aí uma vida em santidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu creio que Deus, né, ele vai agir ao seu favor, vai fazer um milagre, né, sobre a tua casa, a tua família, né, e você, assim como aquela mulher, se você olhar lá no comecinho do versículo, né, fala que ela acendeu ali, né, a candeia, né, então isso é muito importante, né, em nome do Senhor Jesus, que a primeira coisa que ela fez foi acender, né, a candeia, a lamparina, né, porque no escuro ia ficar bem difícil, né, gente, ia ficar bem mais difícil procurar. Então, talvez ainda você não tenha achado, né, em nome do Senhor Jesus, porque falta você acender a luz, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de João, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu sou a luz do mundo, né, quem me segue não andará em trevas, né, em nome do Senhor Jesus, pelo contrário, terá a luz da vida, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o envolvimento sério com Jesus, né, ele muda a história. Quando você se envolve verdadeiramente com o Senhor, você tem um compromisso com Ele, né, você segue as suas orientações, você segue a sua palavra, os seus mandamentos, a sua palavra, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa casa, né, a nossa história, né, a gente encontra, né, essas dracmas perdidas aí que tem tamanho valor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, e tem muitas pessoas,
meus irmãos, sofrendo porque perderam dracmas dentro da sua própria casa, perderam às vezes seus filhos para as drogas, perderam seus filhos para os vícios, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas porque não procurou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ter uma conversa com seu filho, dar atenção, dar amor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Às vezes a gente precisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, achar, né, o que a gente perdeu de valor dentro da nossa própria casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que eu te digo, meus irmãos, você ter o Senhor Jesus, né? Você tem que se entregar totalmente a Ele, você precisa deixar Ele agir ao seu favor, agir na sua vida, abra o seu coração para o Senhor, né? Procure sempre ter uma vida aí, lendo a Bíblia, meditando, jejuando, buscando, regando a sua vida espiritual, como também a sua vida familiar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sempre falo, né? Eu e meu esposo, a gente conversa muito para a glória de Deus, a gente tem um grande diálogo, e eu sempre falo, não basta ter diálogo, tem que haver a compreensão. Coloque-se um no lugar do outro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E procure entender, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O seu filho, a sua esposa, o seu esposo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque precisa haver também a compreensão, né? Porque se não houver compreensão, esse diálogo ele pode se tornar uma grande discussão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você tenha um lar em paz, uma casa em paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que onde há paz, há amor, né? Onde há Deus, há tudo de bom sobre a família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu queria deixar essa reflexão para vocês, meus irmãos, que falou grandemente ao meu coração, né? E eu creio que vai falar também. Lute pela sua família, acenda a candeia, tire o que está impedindo você aí, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de exercer seu chamado aí com o Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, e vai dar tudo certo, eu creio, meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe poderosamente você, né? Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, nos ajude aí compartilhando nossos vídeos nas suas redes sociais, em nome do Senhor Jesus, para que assim juntos possamos ser instrumentos do Senhor e alcançar mais vidas aí que necessitam aí de um algo especial, em nome do Senhor Jesus, amém? Ô glórias, é forte!